Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente vai continuar falando sobre transformações químicas, conteúdo presente no capítulo 9 do livro didático de vocês, certo? Bora lá. Bom, quando a água líquida é colocada em um congelador, ela perde calor para esse ambiente e, em decorrência disso, ocorre congelamento. Assim, quando a água líquida passa para o estado sólido, ocorreu um processo de liberação de calor. Existem reações que liberam calor. Considere, pessoal, por exemplo, um sistema contendo etanol, ou seja, algo comum, e oxigênio. Se em laboratório, seguindo rigorosamente as normas de segurança, a combustão do etanol for provocada mediante uma chama ou uma faísca elétrica, uma determinada quantidade de energia será liberada nessa reação. E essa energia será transferida desse sistema para as vizinhanças, certo? Então, os processos, mudanças de estado físico ou reações que liberam energia, ou seja, liberam calor, são denominados processos exotérmicos, certo? Justamente porque estão liberando calor para o ambiente, certo? Então, vamos ver o que diz aqui nessa parte azul. Quando a água líquida passa para o estado sólido, a pressão constante, o sistema perde energia, ou seja, libera calor para os arredores. A solidificação é uma mudança de estado exotérmica, portanto, certo? Exotérmica por quê? Porque, como eu já falei, está perdendo calor, certo? Aí nós temos aqui a equação. Água líquida passa para o estado sólido, liberando calor, certo? Na segunda equação nós temos: quando o álcool líquido reage à pressão constante com oxigênio gasoso para formar gás carbônico e vapor de água, ocorre liberação de energia como calor para o ambiente, certo? Então, a combustão do etanol é uma reação exotérmica. Exotérmica por quê, pessoal? Porque está liberando calor para o ambiente, certo? Há também fenômenos que absorvem calor. Se um pedaço de gelo, por exemplo, for deixado sobre uma mesa, a temperatura ambiente receberá calor e isso provocará a fusão do gelo, certo? Quando uma amostra de carbonato de cálcio se decompõe a pressão constante, formando óxido de cálcio e gás carbônico, a absorção de energia do ambiente, certo? Então, mudanças de estado físico ou reações químicas que absorvem calor são denominados processos endotérmicos, certo? Endotérmicos porque está absorvendo calor do ambiente, certo? Então vamos ver o que diz aqui nessa parte azul. Quando a água sólida passa do estado líquido a pressão constante, quando a água sólida passa para o estado líquido, a pressão constante, o sistema recebe energia como calor das vizinhanças. A fusão do gelo é, por exemplo, uma mudança de estado endotérmica, certo, pessoal? Endotérmica porque está absorvendo calor, certo? Então, a equação nós temos água sólida mais calor igual a água líquida, certo? Na segunda parte temos: quando o carbonato de cálcio se decompõe a pressão constante em óxido de cálcio e gás carbônico, ocorre a absorção de energia como calor do meio ambiente. Esse é um exemplo de reação endotérmica, certo? Então, aqui na equação nós temos carbonato de cálcio mais calor igual a óxido de cálcio mais gás carbônico, certo? Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui que eu vou passar a questão para vocês sobre isso, certo? Mais precisamente uma questão sobre mudança de estado físico, ok? Então, vamos resumir assim. Quando uma determinada substância passa do estado sólido para o líquido, ela absorve calor, certo?
Quando passa do estado sólido para o líquido, ela absorve calor. Quando passa do estado líquido para o gasoso, ela também absorve calor. Quando passa do estado sólido diretamente para o gasoso, também absorve calor. Então, nesse caso, está ocorrendo processos endotérmicos. Por quê? Porque está ocorrendo a absorção de calor, certo? Já quando uma substância passa do estado gasoso para o líquido, ela perde calor. Quando passa do líquido para o sólido, ela também perde calor. E quando passa do gasoso diretamente para o sólido, também perde calor. Então, são exemplos de reações de mudança de estado físico, aliás, exotérmica, certo? Exotérmica por quê? Porque está perdendo calor para o ambiente, certo? Então, a mudança endotérmica é quando a substância ela ganha calor do ambiente, e a exotérmica é quando ela perde calor para o ambiente, certo? Agora vamos falar sobre o petróleo, certo? Pessoal, segundo uma das teorias mais aceitas, a formação do petróleo ocorreu há milhões de anos, quando restos de pequenos organismos se depositaram no fundo de mares nas vizinhanças da terra firme, certo? Esses restos foram sendo lentamente cobertos por sedimentos, como por exemplo pó de calcário e areia, certo? E ao longo dos milhões de anos que se sucederam, os restos do organismo sob alta pressão, alta temperatura e ausência de oxigênio, eles sofreram complexas reações químicas. As reações formaram petróleo, um líquido viscoso e geralmente de coloração escura, que é uma mistura de diversas substâncias, certo? Então, o petróleo é uma mistura de diversas substâncias, prestem atenção. Devido às circunstâncias em que foi formado, o petróleo é encontrado em camadas do subsolo, quer em terra firme, quer sob o mar. Geralmente vem acompanhado de água salgada, certo? E de uma mistura de gases altamente combustível, o gás natural, certo? Então, o petróleo é empregado na elaboração de produtos que podem ser divididos em dois grupos, certo? Os derivados das refinarias e os derivados das indústrias químicas, certo? Aqui só uma imagem mostrando, certo, alguns derivados, mas a gente vai ver eles melhor, certo? No próximo slide. Bom, vamos falar sobre os derivados obtidos nas refinarias, certo? Não é possível distinguir visualmente os muitos componentes do petróleo. Em instalações industriais apropriadas, as refinarias de petróleo, é possível separar esses vários componentes em grupos denominados frações do petróleo, certo? A separação, pessoal, chamada de refinação, refino ou fracionamento do petróleo, é feita em uma grande coluna de aço, a coluna de fracionamento ou de destilação. Como é que isso ocorre? O petróleo aquecido é injetado na parte inferior da coluna e os vapores dos componentes sobem por dentro dela, sendo gradualmente esfriados até se condensarem e saírem por dutos laterais, como a gente pode ver aqui nesse esquema que eu coloquei aqui do lado, certo? Aqui eu trouxe algumas das importantes frações do petróleo, certo? O gás, usado como combustível em fogão e aquecedores, vendidos como GPL, ou seja, gás liquefeito do petróleo. A gasolina, empregada como combustível para veículos. O querosene, útil como combustível em lampiões. O óleo diesel, empregado, por exemplo, em motores, certo? A vaselina, material pastoso usado em cremes e pomadas. A parafina, cera branca, que pode ser usada para fazer velas, certo? E o piche, material escuro e pegajoso usado em misturas com pedra para fazer o asfalto para a pavimentação, certo?
Agora vamos falar dos derivados obtidos nas indústrias químicas, certo? Nas indústrias químicas, os componentes do petróleo que foram previamente separados nas refinarias passam por reações químicas que produzem substância com aspecto e propriedades bem diferentes dos reagentes empregados, certo? É possível transformar os componentes do petróleo em plástico, tinta, perfumes, colas, tecidos, medicamentos, borrachas, imitações de couro, espumas, explosivos, inseticidas, corantes, adoçantes artificiais e uma infinidade de muitos outros produtos comercializados, certo? Então são muitos os produtos derivados do petróleo, certo? Agora vamos falar sobre o carvão mineral, certo? O carvão mineral, o carvão de pedra, é um sólido escuro encontrado em várias regiões do mundo que se formou como resultado de complexas transformações químicas sofridas por organismos vegetais soterrados há milhões de anos, certo? Bom, o carvão mineral é uma mistura, aliás, o carvão mineral é um material que possui alto teor de uma substância combustível chamada carbonato, certo? Aliás, chamada carbono. Como a gente pode ver aqui, nessa parte azul, o carbono reage com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e liberando energia, certo? É a combustão queima do carbono. Aí nós temos a equação também, carbono mais gás oxigênio reage formando gás carbônico e liberando calor, certo? Assim como no caso do petróleo, o carvão mineral não é importante apenas como combustível, pessoal. Ele representa também uma importante fonte de matérias-primas para a indústria química. Alguns exemplos de produtos obtidos a partir das matérias-primas do carvão mineral aparecem nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora, certo? Então, nós temos aqui solvente para colas e tintas, corantes para imprensa e tecidos, medicamentos, inseticidas, essência para perfume. Então, são muitos os derivados também do carvão mineral, certo? Então, aqui é aquele slide que eu sempre coloco para vocês, certo? Vocês podem pausar e ver aí bem direitinho. E aqui são duas questões que eu tirei do livro didático de vocês, que eu quero que vocês respondam, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima!